Olá, seja bem-vindo ao canal Sabor da Fome. Hoje vamos fazer esse pão de leite amanteigado, fica uma delícia. Vamos precisar de 650 gramas de farinha de trigo, 250 ml de leite, 2 ovos, 100 gramas de açúcar, 8 gramas de sal, 15 gramas de fermento biológico seco, 60 ml de óleo, 40 gramas de manteiga, uma gema e 2 colheres de leite para pincelar, uma colher de manteiga derretida para passar no pão depois de assado e uma forma para assar o pão. Aqui estão todos os ingredientes e agora vamos ao passo a passo de como fazer o nosso pão de leite amanteigado. Nessa vasilha estou colocando o leite já está morno e vou colocar também já o açúcar. Vou misturar para dissolver o açúcar com o leite. Vou fazer uma misturinha com o leite, o açúcar, o fermento e uma xícara de farinha de trigo. Agora eu estou colocando o fermento biológico seco. Eu estou usando o fermento seco, mas você pode usar o fermento fresco. Aí daí você usa 30 gramas para fazer o seu pão de leite amanteigado. Já misturei o fermento com o açúcar e o leite. Agora eu estou acrescentando uma xícara de farinha de trigo. Vou fazer essa misturinha e vou deixar agir por uns 5 minutos para que a farinha absorva bem o fermento e facilite na hora da massa se desenvolver e crescer. Porque às vezes a gente está em um lugar não muito apropriado, com uma temperatura baixa, e daí às vezes é bom seguir algumas dicas, alguns truques para que a nossa massa cresça e que a gente consiga fazer um bom pão, mesmo estando em um lugar frio. Deixei 5 minutos agindo e agora vou colocar o restante dos ingredientes. Já coloquei os ovos e agora estou colocando o óleo e sempre mexendo para incorporar todos os ingredientes. A farinha eu vou colocando aos poucos até dar o ponto da massa. Eu também gosto de peneirar a farinha, porque daí já vai tirando aquelas bolotinhas, aquelas bolinhas de farinha, e daí fica mais fácil de misturar a farinha na massa. Vou mexendo com a colher até onde der. Depois que não der mais para mexer com a colher, vou ter que colocar as mãos na massa, propriamente dito. É bem simples e fácil de fazer esse pão de leite amanteigado. É só seguir a receita, é só seguir o passo a passo da receita que vai dar tudo certo. Coloquei o sal e agora eu vou ter que pôr as mãos para poder terminar de
misturar os ingredientes. Agora vou sovar a massa até absorver todos os ingredientes e ficar bem macia, bem homogênea. Já está no ponto certo a nossa massa, já não gruda mais na vasilha e nem nas mãos. Agora eu vou passar para a bancada para poder sovar a massa. Agora é só sovar. Agora eu vou sovar 5 minutos, deixar bem sovadinha por 5 minutos e vou abrir a massa para colocar a manteiga. Já sovei 5 minutos. Agora eu vou colocar a manteiga na massa. Eu estou usando 40 gramas de manteiga. Agora eu vou sovar a massa até que a massa absorva toda a manteiga. Não precisa colocar farinha, porque a massa já está no ponto certo. É só sovar até que a massa absorva toda a manteiga, sem precisar colocar farinha. Porque se colocar farinha, vai endurecer a nossa massa e vai ressecar o nosso pão. Já sovei, já não gruda mais nas mãos. E ficou uma massa bem homogênea, bem macia, bem gostosa de trabalhar. Coloquei um fio de óleo aqui na vasilha, estou espalhando e vou colocar a massa para crescer, para descansar e dobrar de volume. Vou passar um pouco de óleo também por cima da massa. Coloquei um pouco de óleo na mão e estou passando sobre a massa, por cima da massa, para não ressecar a massa. Aqui está prontinho a nossa massa. Vou vedar a vasilha com a película de plástico para alimentos e vou deixar descansando até a massa dobrar de volume. Cobri com um pano e agora é só esperar. Após 1 hora e 20 minutos, aqui está a nossa massa, cresceu e dobrou de volume. Agora eu vou passar para a bancada e vou cortar as porções para fazer os pãezinhos. Aqui está a nossa massa. Eu vou pesar a massa para ver quanto que deu. O total da massa deu 1,173 kg. Agora eu vou fazer as porções. Vou dividir a massa em 12 porções de 97,75 gramas, mais ou menos. Às vezes uma dá 97, outra dá 98, mas vai ficar mais ou menos padronizada. Agora eu estou abrindo a massa. Eu gosto de abrir com o rolo e daí depois é só enrolar e ir apertando para tirar todo o ar da massa.
E depois é só vedar a emenda e colocar a emenda para baixo, para que os pães fiquem bem bonitinhos. Se você estiver gostando desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para você receber novos vídeos. E deixe também o seu comentário aqui embaixo. Já coloquei na forma. Já estou fazendo a última porção, o último pãozinho. Aqui estão todos os 12 pães já modelados. Ainda sobrou um pouco de farinha do total que usei, 650. Sobrou, acho que sobrou umas 30 gramas. Agora eu estou cobrindo os pães e vou deixar descansar até dobrar de volume. Após 50 minutos, os pães já dobrou de volume. Agora eu vou misturar a gema com as 2 colheres de leite. Vou misturar e vou passar sobre os pães. Daí é só mexer e passar por cima dos pães, pincelar os pães. Tem que pincelar com cuidado para que não escorra e vá para o fundo da forma e depois queimar o pão na hora que estiver assando. Já pincelei todos os pães e agora eu vou levar ao forno para assar. Eu vou ligar o forno agora na temperatura de 170 graus, para que o pão vá assando gradualmente. Após 30 minutos, aqui está o nosso pão já assado. Ficou 25 minutos no forno normal e deixei 5 minutos no dourador, no total 30 minutos de forno para assar o nosso pão. Agora eu estou passando a manteiga derretida sobre o pão ainda quente para deixar mais saboroso o nosso pão. Aqui está o nosso pão depois de assado, depois de pronto e assado. Olha a delícia que ficou esse pão. Olha a textura. Olha como que ficou. Olha a maciez desse pão. Olha isso. Ficou bem macio, ficou uma delícia o pão. Faça aí também e depois comenta aqui embaixo o que você achou desse pão. Depois que o pão esfriou, eu coloquei na embalagem. Aqui em cima nos cards tem um vídeo explicando como embalar e guardar o seu pão caseiro. Obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo vídeo. Tchau!